Estados Unidos já começou entrando. Deus abençoe, irmã Adélia, Ezequiel, eita glória. Irmãos, vão pegando aí o link e vão compartilhando. Porque hoje nós não vamos dar muitos minutos para poder a gente passar para a palavra, não, que nós estamos querendo ouvir a nossa pastora aqui. E vamos deixar Deus usar ela. Então você aí já vai pegando o link, convida seus amigos, vai escrevendo seu pedido de oração, porque no final nós vamos orar. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Já está sendo. Nós já estamos aí no YouTube. Que Deus abençoe aí, ó. Já estamos no YouTube. A paz do Senhor, os irmãos. Que Deus venha abençoar a sua vida. Que Deus venha abençoar a tua família. Que Deus venha abençoar o seu lar. Você que está aqui no Instagram, se quiser ir para o YouTube, pode ir. Nós vamos deixar aqui no Instagram, porque tem alguns irmãos que não estão conseguindo entrar no YouTube. A gente até explicou hoje, mas não estão conseguindo. Então você que não está conseguindo entrar, né, no YouTube, então nós vamos deixar aqui no Instagram. Daqui a pouco, a pastora, psicóloga, mulher de Deus, vai estar trazendo a palavra, vai orar pela sua vida e vai falar sobre aquilo que Deus colocar no coração dela. O Outubro Rosa, a prevenção, como que você tem que trabalhar com a sua mente, e nós vamos dar tempo para ela. Então tem muitos irmãos, Kézia Cardoso, Deus abençoe, o Senhor é bom, o Senhor é poderoso. A Adriana Franco já está dando testemunho aqui, ó, é a ovelha da pastora. Eita glória, o Senhor é bom. Testemunho dela que a irmã Lídia conseguiu, para a glória de Deus, renovar o visto. Aí, ó, e Deus trabalhando, irmãos. Porque tudo que a gente coloca no altar do Senhor, Deus é poderoso, Deus trabalha. E eu quero cumprimentar todos os irmãos agora. Você sabe que eu cumprimento 2 vezes, né? Cumprimento aos poucos, depois cumprimento aí no YouTube. Ah, irmãos, hoje é quarta-feira. Só hoje, hein, que tá sem quarta. Depois é toda segunda-feira, nossa live. Porque a pastora aqui fez um tanto de compromisso. E aí, fiquei apertada. A missionária ficou apertada e eu tive que atender, né, os convites que eu fiz. Então, o único dia que eu achei foi na quarta-feira. Mas Deus preparou esta semana para falar contigo. Não está tudo perdido. Deus pode. Deus faz. Quero cumprimentar os irmãos aí de São José dos Campos, de São Paulo, os irmãos aí do Canadá, os irmãos aí da Inglaterra, que sempre estão conosco, os irmãos aí dos Estados Unidos, que Deus venha abençoar a sua vida, os irmãos de Sabará, de Belo Horizonte, toda a região metropolitana de Belo Horizonte, né? Muitos irmãos aí, que Deus venha abençoar a vida de vocês com toda sorte de bênção. Os irmãos de Matipó, os irmãos de Sericita, sejam abençoados pelo Senhor. Os irmãos do Rio de Janeiro, sei que tem irmãos conosco, a missionária, Deus abençoe aí. E eu sei que Deus está guardando, Deus está no controle, Deus está abençoando. Todos os irmãos aqui do Vale do Aço, das regiões circunvizinhas, sejam visitados pelo Senhor. Sejam abraçados pelo Senhor. O Senhor é o Deus que cuida. Já temos muitos irmãos conosco. Você que já está conosco, você não vai querer a bênção só para você, não. Você vai já pegando o link, já vai convidando a tua família. Nós vamos dar mais um tempo aqui, porque os irmãos, né, chegam do serviço, é a partir de 7h30 que sempre a gente passa. E os irmãos já vão pegando o link, já vai convidando e fala, vem depressa, porque já já nós vamos ouvir mais uma vez o Senhor falar conosco. E eu sei que Deus está cuidando. Os irmãos de Rondônia, não posso esquecer. Os irmãos de Goiás também, Deus abençoe, Maria Creuza. O Senhor é bom e está nos dando vitória. Você acredita que no início desta live, Deus já está indo na tua casa? Deus já está indo no teu lar? Deus já está entregando a vitória para você? Os irmãos da Bahia, que Deus venha abençoar os irmãos. Todos os irmãos que sempre estão conosco. Alguns até falam, missionária, eu estava lá e você não falou, porque às vezes a gente esquece. Mas se você tiver isso ou não tiver falado do seu lugar, o seu estado ou o país onde você está, pode escrever aí, que aí a gente vai lembrar aqui. E nós vamos orar agora. E eu quero ler o versículo que nós estamos neste propósito. Hoje é o 10º elo, desculpa aí. É o 10º elo da nossa campanha. Pela fé. E nós vamos ler em Hebreus 11, é o verso 4. Pela fé. É fé. Fé é acreditar. Fé é confiar.
Você ter fé no que aconteceu com o outro? Oh, ele teve fé, recebeu a bênção. Mas você tem fé para saber que você está lutando, está guerreando e Jesus é poderoso para te dar a vitória? Deus abençoe Ana Maria. Glória a Jesus. Vai fazendo seu pedido de oração aí, as irmãs estão aqui anotando. Você tem fé para entender que quando você coloca a tua fé em ação, quando você acredita, quando você tem esperança que Deus pode fazer, Ele faz. O tamanho da fé não precisa de ser grande. Se tiver um grãozinho de mostarda, é bem pequenininho. Deus trabalha. Deus está trabalhando na tua casa. Deus está trabalhando no teu lar. Não dá para vocês verem tudo aqui, mas essa sala aqui está cheia de vaso. Está cheia aqui de mulher de Deus que está intercedendo e buscando. E nós cremos que no mover dessa palestra, desta palavra que Deus vai usar a pastora, Deus pode e é poderoso para te curar. Poderoso para te dar saúde. Poderoso para libertar o teu filho, o teu esposo, a tua família. E neste momento toda a obra das trevas já está caindo por terra. Porque esse ambiente está tomado pela presença e o teu lar também já está tomado pela presença. Ó glória! Porque há poder no sangue de Jesus para quebrar todo laço do inferno, toda obra das trevas, toda opressão, toda oferenda já caiu por terra no nome de Jesus. Jesus entra na tua casa agora. Jesus entra no teu lar agora. Você que está aí no teu carro, ainda não chegou do trabalho, mas que sempre está ouvindo. Você que está no seu trabalho, vai um pouquinho. Olha como, irmãos, quando a gente tem sede, tem pessoas que já falaram conosco, missionária, eu vou no banheiro, vejo um pouquinho a live, porque lá que serviço tarde, volto um pouquinho. Irmãos, não é que ela está fazendo errado. Quando o momento que ela pode sair, ela vai estar querendo ouvir o que Deus tem para falar. Sabe o que é isso? É sede de Deus. E nós devemos ter sede pelas coisas de Deus. Nós devemos ter sede pelo Senhor. Nós devemos cada dia mais ter desejo de ficar abraçado com o Senhor. Porque se nós andarmos abraçados com o Senhor, com certeza, Ele não vai deixar a nossa mão. Ele vai ficar seguro na nossa mão. E nós queremos orar agora no nome de Jesus. Orar pela tua casa, orar pela tua vida. Tem pessoas que já no início dessa live já está sendo tocado pelo Senhor, já está sendo liberto pelo Senhor. O Senhor está jogando por terra todo medo. O Senhor está jogando por terra toda opressão. O Senhor está jogando por terra toda batalha do inferno. Todo espírito de suicídio já está caindo por terra, porque o sangue de Jesus tem poder. Não acabou. Ainda tem esperança. Ainda tem vida. Ainda tem vida, porque quem é a vida é o Senhor. Ele é o Senhor, Ele é o príncipe da paz, Ele é a fonte, Ele tem água viva, Ele tem água cristalina e Ele vai matar a tua sede de vitória. Então eu não sei como você está aí no teu lar, na tua casa, no teu trabalho, mas eu quero te dizer, Jesus, Ele vai onde você não pode ir. Jesus faz o que nós não podemos fazer. O nome dele é Resolve Tudo, e Ele vai resolver tudo na tua vida, na tua casa, na tua família, no teu lar. Eu sei que Ele é Deus que livra. Ele é Deus que trabalha e eu sinto Deus aqui. E você que já entrou, já vai convidando toda a sua família e seus amigos para essa live, porque eu sei que Deus vai palestrar com o seu coração. Vamos orar agora no nome de Jesus? Deus, eu quero nesta hora, Senhor, te apresentar, Senhor, porque o Senhor que está no controle dessa live, o Senhor que está no controle desse culto, Deus. Porque o Senhor é Deus que usa. O Senhor é Deus que faz. O Senhor é Deus que opera. E o Senhor está entrando em lares nesta noite. O Senhor está quebrando o jugo. O Senhor está quebrando as barreiras. O Senhor está julgando por terra as opressões. O Senhor está tirando o medo. O Senhor está tirando toda a fraqueza. O Senhor está dando fortalecimento. Deus entra no lar de cada um irmão, cada uma irmã, cada um que está vendo ou que vai ver essa live depois, que seja tocado pelo Senhor, que seja transformado pelo Senhor, que possa ver a tua glória, Senhor, de perto, porque há poder no teu sangue para quebrar todo jugo, para quebrar toda obra das trevas. Deus, aonde tem o cansaço, que o Senhor tira e dá vigor. Deus, aonde tem a insegurança, que o Senhor dá segurança. Deus, que o Senhor venha repreender
toda obra das trevas, tudo que o inimigo quer planejar contra essa casa, contra esta família, contra esta vida, cai por terra no nome de Jesus, porque há poder no teu sangue. Deus, o Senhor é a vida, o Senhor é a saúde. Deus, cuida dos nossos lares, cuida da nossa família. Deus, nós estamos aqui guerreando e sabemos que o Senhor está guerreando por nós. Deus, que tudo que acontecer aqui, Senhor, seja para a glória do teu nome. Deus, que o Senhor venha tocar em cada irmão, em cada irmã, Senhor, e que aqueles, ó Pai, que podem estar ao vivo conosco, que possa ser, Senhor, boca do Senhor, para granjear mais 10, mais 20, para receber a tua palavra. Deus, é a tua bênção, Senhor, que enriquece e que não causa dores, porque o Senhor é que faz, o Senhor é que opera, o Senhor é Deus de poder, o Senhor é Deus de vitória, e nós cremos em ti, Senhor, nós cremos na tua palavra. Deus, que o Senhor venha nos proteger, que o Senhor venha nos guardar e que o Senhor venha nos dar vitória, porque cremos no poder da tua palavra, em o nome de Jesus, Pai, em o nome de Jesus, amém e amém. Oh, glória a Deus. Você vai deixando o seu pedido, as irmãs estão anotando aí o seu pedido. Vamos dar mais um tempinho para os irmãos ir entrando. Você que está aqui no Instagram, pode ir para o YouTube, né? Tem muitos que gostam que o YouTube é até melhor. Você pode ir para o YouTube, porque nós vamos ficar aqui esse pouco no Instagram, mas no YouTube vai ser melhor, mas nós vamos deixar gravado aqui. Então você que já está acostumado no YouTube, continua aí, e os que for entrando já pede também para ir para o YouTube. Você que não se inscreveu no meu canal, se inscreva, compartilhe essa live com mais 10, com mais 20, tá? Vai compartilhando essa live. Depois que terminar a live, você pega e vai compartilhando, porque eu sei que Deus tem uma palavra para a sua vida. A fé. Eu acredito que o Deus que tem solução, Ele entra aonde eu não posso entrar. Eu acredito que este Deus, Ele é um Deus que vê tudo. Ele é um Deus que movimenta em tudo. Ele é um Deus que trabalha em tudo. Por isso, a palavra que você precisa é fé. Acredite, vai dar certo. Vai dar certo. Porque quem vai fazer dar certo é o Senhor. O Senhor é aquele que está trabalhando a teu favor. Mas, missionária, como que eu vou fazer? Tem que acreditar. Se não acreditar, não tem jeito. Mas quem acredita, vê o milagre do Senhor. Quem acredita, vê a provisão do Senhor. Quem acredita, toma posse das bênçãos do Senhor. Aí eu vejo essa palavra aqui, fé. Parece que está perdido. Parece que não vai ter solução. Parece que não vai ter resposta. Parece que não tem saída. Mas o Senhor está dizendo, Ele é a tua saída. Tem esperança. Ainda que a árvore seja cortada, mas ao cheiro das águas, ela vai florescer. Tem raiz profunda. E sabe quem que é essa água, essa fonte? É o Senhor Jesus. Então confie. Acredite que Ele está trabalhando na tua vida. Acredite que Ele está trabalhando na tua causa. Acredite que Ele está movimentando a teu favor. Porque eu sei, muitos vão ver essa live depois. Alguns hoje tem dia de culto na igreja, falou, missionária, assim que eu chegar eu vou ver. Mas eu sei que o mesmo Deus que fala ao vivo é o Deus também que quando você vê essa live, você pode receber o teu milagre. Você pode receber a tua bênção. Você pode receber a libertação. E eu já quero profetizar sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Os irmãos aí também do Espírito Santo, da Serra. Deus abençoe. Missionária Cleonice. Glória a Jesus. Que Deus abençoe os irmãos. E cremos no poder da palavra. Aí, ele diz assim, ó. O verso 4. Pela fé. Por quê? O verso 2. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Você vai alcançar o seu testemunho. É pela fé. Porque você tem que acreditar naquilo que você está pedindo. Deus abençoe Eliane Luchese.
irmã Pamela, muitos irmãos aqui conosco. Então você tem que acreditar. Eu estou pedindo para alguém que pode. Eu estou pedindo para alguém que tem. Eu estou pedindo para alguém que pode solucionar. E o Senhor vai solucionar o teu problema. Eu não sei quanto tempo, não sei o que se passa, mas no nome de Jesus já quero profetizar a cura. Já quero profetizar saúde sobre a tua vida. Eu quero profetizar libertação no teu lar. Eu quero profetizar transformação na tua casa, porque o Senhor vai te fazer prosperar. O Senhor vai te fazer viver o extraordinário dele. Porque ele é um Deus que pode fazer todas as coisas. O segredo é colocar na mão dele. Mas não pode ir lá e tirar. Colocou, deixa lá. Deixa na mão dele, porque ele trabalha. Deixa na mão dele, que ele movimenta. Irmãos, quando eu deixo, eu estou dizendo assim, Senhor, eu acredito que o Senhor pode fazer tudo por mim. E o Senhor pode fazer tudo por você. O Senhor pode fazer tudo pela tua casa. O Senhor pode fazer tudo pela tua família. O Senhor pode fazer tudo pelo seu lar. Então, o segredo é acreditar. Você vai ter testemunho para contar através da sua fé. Mas não é orar murmurando, não é orar com medo, porque ele é um pai. Ele é um pai, e o pai, ele se compadece dos filhos que ama. Então eu quero que você, nesta noite, entenda que ele está por perto. Irmã, mas eu estou sozinha. Não, ele está por perto e ele está vendo. E eu já estou vencendo uns minutinhos, irmãos, que eu já quero passar aqui para a pastora. Você que já está aqui conosco, você já convidou? Você já convidou sua família, seus amigos? Porque eu estou dando um tempo de você chegar, mais um tempinho, né? Porque já está faltando só 3 minutos. E você entra aí, né? Você que já está aí no YouTube, já vai mandando um convite, porque nós já vamos passar aqui para a pastora Williane, psicóloga, mulher de Deus, e vai estar com ela para ela ser boca de Deus para sua vida. Ela vai ser boca de Deus para o seu lar, vai ser boca de Deus para sua família. E eu creio que enquanto Deus estiver usando a boca dela, as comportas do céu vai ser aberta e Deus vai liberar vitória e bênção sobre a sua vida. A tua mente não vai ser a mesma, porque o Senhor vai levar a tua mente cativo. E o Senhor vai repreender todo síndrome do medo, do pânico, síndrome do pânico, toda ansiedade, depressão já está caindo por terra. Porque o sangue de Jesus tem poder. E o nome dele é cura. O nome dele é vida. E ele vai lá na tua casa. Ele vai no teu problema. Ele vai aonde você não pode ir. Sabe aqueles 10 leprosos? Olha o que Deus está colocando no meu coração. Todos receberam a bênção, mas teve um que teve gratidão. Então o Senhor, ele não faz acepção de pessoas. Se você tiver fé, ele pode limpar a sua pele. Olha o que Deus está falando. Deus passa a tua mão na tua pele, limpa e purifica este mal que está sobre a sua pele e te dá saúde. Porque ele pode todas as coisas. Ele é um Deus que está trabalhando. Ele é um Deus que está movendo. Ele é um Deus que está agitando as águas nesta noite. E as águas estão sendo agitadas. E você entra nessas águas agitadas. Porque hoje chegou o dia de Deus confirmar, oh glória, o milagre sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Porque há poder no sangue de Jesus. Mais 2 minutinhos. Você já está convidando? Viu? A missionária aqui está dando tempo para vocês. Glória a Deus. Muitos irmãos entrando. Irmã Maria Reis. Vai convidando aí, irmãos. Porque nós já vamos passar. Eu já estou com meu coração ardendo aqui. Apresentando ao Senhor essa tarde a vida da pastora Eliane. Para Deus usar a boca dela aqui para falar conosco. E eu sei que ela já está debaixo do esconderijo do Altíssimo, a família dela está debaixo do esconderijo do Altíssimo e a sua vida também está debaixo do esconderijo do Altíssimo. Tanto você que está no YouTube quanto aqui no Instagram, seja visitado pelo Senhor, seja tocado pelo Senhor. Às vezes, irmãos, tem tema que as pessoas ficam com medo de falar. As pessoas já vai usar um termo, aquela enfermidade, aquela doença, já demoniza tanto o nome. Aí quando já escuta falar o nome,
a opressão já entra, está repreendido em nome de Jesus. O nome do Senhor é cura. E quando você encara a realidade na fé, o Senhor, Ele é poderoso. Quem manda no mundo, quem manda em todas as coisas, quando Ele ressuscita, é me dado todo o poder no céu e na terra. Ele tem poder. Não tem ninguém acima dele. Ele está sentado no alto e sublime trono. E eu costumo isso falar bastante. Onde eu prego, eu falo. Quem está no trono tem poder. Quem está no trono tem autoridade. Quem está no trono manda. E a sua bênção, ela está à distância de você de um braço de Deus. E a sua bênção, ela vai chegar. Porque o Senhor, Ele está movimentando. O Senhor está agindo a teu favor. E eu sei que Ele é um Deus que está operando. Eu sinto a graça dEle aqui. Eu sinto que Ele está operando aqui. Porque Ele pode. Ele tem. Ele é. Então não fique com medo, não fique em pânico. Descanse. 1 Pedro 5:7. Lança toda a sua ansiedade. Porque Ele está cuidando de nós. Ele está cuidando de você. Ele está cuidando da tua casa. Ele está cuidando da tua família. Levanta a tua cabeça. Se apruma. Levante dessa cama. Pare de ficar só se congestionando, se intoxicando. Ah, tô com uma dor de cabeça, vai lá e toma. Ah, tô com isso só tomando para não ver. Ah, eu fico tomando esses remédios. Quem te deu? Minha tia, meu primo, não sei quem. E para mim dormir, para mim não ver. Em frente à realidade, no poder da autoridade do nome de Jesus. E este mal cai por terra. Porque há poder no sangue de Jesus. E eu já vou passar agora, irmãos. Você já chamou, né? Já chamou a sua família, já chamou a tua turma aí. Tanto vocês do YouTube. Não, você é missionário. Não podemos ser egoístas. Porque a palavra de hoje Deus preparou para todos nós. Você já mandou o link aí, não já? Então agora nós vamos passar. E você que vai gostando, você vai dando joinha, vai comentando. Tanto você que está aqui no Instagram, no YouTube, para tanto os dois canais, para entender que o conteúdo é bom. E abençoa o canal aqui da missionária. Amém? Pastora Wiliane, a paz do Senhor Jesus. A paz, pastora, missionária, Denise, a paz todos que estão ouvindo a gente pelo YouTube, no Instagram. E é um prazer estar aqui, porque, na verdade, quando você convida, eu falo, não, vamos mudar tudo ali para estar, porque a gente precisa falar daquilo que Deus fez e faz na nossa vida. E é uma honra estar aqui nessa noite e quero compartilhar um pouco do que Deus faz na nossa vida. Às vezes nós, como servos do Senhor, nós esquecemos que nós fazemos parte deste mundo. E às vezes Deus nos permite passar por alguns processos na nossa vida. E aí nós precisamos entender que esses processos nos levam para mais perto de Deus. Aleluia. Que esses desertos que às vezes a gente passa nos leva cada vez mais para vivenciar o que Deus tem para nossa vida. E toda vez que eu tenho que falar de Outubro Rosa, e principalmente onde eu tô num canal onde eu posso falar da minha fé, eu não posso deixar de falar do processo que Deus permitiu acontecer na minha vida. Porque mesmo a gente tem uma convicção que por servir a Deus, nós não vamos passar por lutas. E às vezes nos é oferecido um evangelho fácil, um evangelho onde nós esquecemos que em alguns momentos nós vamos passar por lutas, nós vamos passar por adversidades, nós vamos passar por problemas, mas a nossa vitória é garantida no Senhor Jesus. Oh, glória a Deus. Pastora, você vai ficar à vontade. Você vai deixar Deus te usar. Você vai falar aquilo que Deus já colocou no seu coração. E você vai falar o significado do Outubro Rosa. Você vai falar como que nossa fé precisa ser trabalhada no Senhor e para o Senhor. E aquilo que Deus colocar no seu coração, você deixa Deus te usar. Amém. Nós sabemos, assim, quando a gente está falando de Outubro Rosa, a gente está falando da prevenção ao câncer de mama. E como você bem diz, é uma palavra que ninguém quer ouvir falar, ninguém quer falar câncer, porque é como se a palavra já estivesse carregando como uma sentença de morte. E o Outubro Rosa é para lembrar que, por exemplo, só agora em 2025, até fechar dezembro, serão mais 75 mil novos casos de mulheres diagnosticadas com câncer de mama. E o câncer, ele é uma doença que ele tem um fator
biológico, nós temos a parte biológica, mas nós temos um fator emocional e comportamental. A nossa biologia a gente não muda, mas o nosso comportamento e o nosso emocional, a gente tem o poder de trabalhar com várias armas, inclusive a nossa fé, onde a gente trabalha para que nós possamos estruturar e ver alguns diagnósticos mudar. Então, assim, o Outubro Rosa é para lembrar que a gente precisa cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa mente, cuidar do nosso emocional. E reforçar constantemente que nós, muitas mais pessoas, a maioria que nos ouve aqui são pessoas que são cristãs e às vezes a gente esquece que nós podemos adoecer, que por mais que a gente serve a Jesus, que nós estamos sujeitos às mesmas, o sol nasce para todos. Então, quando foi em 2019, eu já pastora, eu já abrindo mão de muitas coisas e vivenciando em prol do reino, e eu recebi o diagnóstico de um câncer de mama, às vezes a gente fica pensando, onde está Deus? No primeiro momento a gente pergunta onde está Deus, porque a gente tá, e principalmente quem está à frente do chamado, quem está no ministério, seja no ministério como pastor, como missionário, como ministério de músico, seja qual área que você serve, a gente tem aquela convicção porque nós estamos servindo a Deus, que Deus vai estar nos guardando e nos protegendo, mas há momentos que Deus nos permite entrar no deserto, Deus nos permite passar por lutas, por dificuldades, por tribulações, para que Ele possa glorificar o nome dele através das nossas vidas. Então não é porque nós servimos a Deus é que nós não devemos cuidar, que nós não devemos buscar ajuda, que nós não devemos buscar tratamento. Estávamos nós duas falando aqui, né, o nosso mesmo médico, né, nós compartilhamos, porque a missionária também passou por essa luta. E a gente precisa buscar ajuda médica, mas independente de toda a questão médica, nós temos aquele que nos cura de todas as enfermidades. Todas. O problema é que às vezes a gente limita o poder de Deus e a maneira que Deus age nas nossas vidas. Mas não importa qual o diagnóstico que você recebeu, você que está nos ouvindo. Não importa se você recebeu um diagnóstico de uma doença renal, de uma doença hepática, de um câncer, de uma doença no sangue, de uma doença que seja aonde for que esteja alojada, o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza e expressa um tempo de milagre. E nós precisamos entender que diante de um diagnóstico, diante de alguma situação, diante de qualquer coisa que a gente enfrenta, recebe, o que vai modificar é a maneira que nós nos colocamos. E como a campanha é sobre fé, é a fé. A fé é a firme convicção das coisas que não se vê. É uma palavra tão pequena, mas ao mesmo tempo tão poderosa na nossa vida. Glória. Porque se nós não andarmos pela fé e andarmos por vista, nós já perdemos a batalha. Quando você recebe um diagnóstico de câncer, os seus olhos estão vendo um laudo. Os seus olhos estão vendo uma perspectiva de vida. Mas quando você anda pelo espiritual, pela fé, você não está pautado naquilo que é o prognóstico. Você está pautado naquilo que Deus, Ele libera e fala ao seu coração. Então, não é porque nós servimos a Deus que nós não vamos passar por luta. E nós precisamos entender que o Senhor trabalha conosco, Ele nos leva ao deserto. E eu falo que o deserto na minha vida, ele mudou toda a trajetória daquilo que Deus Ele tinha para fazer na minha vida. Eu converti há 28 anos atrás, justamente por causa de um câncer. Na verdade, o primeiro momento não era em mim, né? Meu irmão, ele foi diagnosticado com câncer e foi naquele momento que a gente buscou a Deus. A gente entendia que só Deus podia manifestar, só Deus poderia fazer a cura. E às vezes a gente tem que entender o processo de Deus, porque Deus, Ele pode manifestar a cura imediata. Deus, Ele pode fazer a cura, você passando por todo o processo de tratamento, mas Deus também pode curar só a alma. E no caso do meu irmão, o Senhor era uma criança de 9 anos, diagnosticada com a sarcoma, e meu irmão, aprove a Deus, vai recolher ele. E ali começou o nosso processo de entender o não de Deus. E muitas vezes as pessoas vão até Deus, e quando Deus fala o não, e quando Deus manifesta o não, às vezes abandona. Mas o fato de Deus não curar meu irmão não foi o motivo da gente parar de servir, porque a gente conheceu, a gente foi por causa da dor.
E mesmo não recebendo a resposta que a gente esperava, que era a cura, mas a gente entendia que era uma cura da alma. E uma criança de 9 anos, um dia eu vou tirar a foto e colocar para vocês lá no meu Instagram. Uma criança de 9 anos, ela deixou uma carta pra gente e pedindo pra minha mãe, naquela época, que ela abrisse as portas da casa dela para receber as pessoas, os drogados, a prostituta, e que ela abraçasse essas pessoas. Antes de morrer, ele deixou quase que uma missão. Ele deixou essa carta escrita. E hoje a nossa igreja, a igreja que a gente congrega, é justamente onde era a nossa casa. A minha mãe, ela abriu as portas, e as portas da casa onde que começou com a célula virou a igreja, e era uma oração de uma criança. Então toda vez que eu olho para aquela igreja que vai completar agora 18 anos, eu sei, isso foi idealizado, Deus brotou no coração de uma criança de 9 anos. E aí, esse é um processo que aconteceu. Só que em 2015, isso foi em 1998, em 2015, o câncer bateu de novo na porta da minha família. A minha filha foi diagnosticada com câncer no sistema linfático. E aí, aquela questão de novo, no mesmo... Aí, eu me lembro na consulta, na internação, eu estava quase ganhando a minha outra filha. E na hora que eu vim tomar banho, a médica aproveitou que eu não estava, chamou o meu esposo e disse: olha, Emanuele, ela tem câncer no sistema linfático. Ela vai passar por quimioterapia, mas tem um bom prognóstico. E aí eu me lembro de uma oração que eu fiz com Deus, uma oração ousada. Isso foi em 2015. Falei: Deus, se o Senhor permitiu, o Senhor é Deus que cura. E a Alicia, que era minha outra filha, que já estava com 8 meses de gestação, não vai ser um prêmio de consolação. Então eu não aceito isso. Então o Senhor permitiu esse câncer na vida da Emanuele. O Senhor é Deus que cura. E aí... Exatamente, irmãos, com 15 dias, todos os nódulos do corpo dela sumiram. Glória milagrosamente. Deus. Então aí é uma outra face que é onde a gente viu o milagre de Deus acontecer, e ela não precisou fazer quimioterapia, ela não precisou fazer nada. Ela continuou indo ali no hospital fazendo acompanhamento, até que a médica falou assim, olhou pra ela e disse: Manu, você é um milagre, porque não tem explicação, o câncer não some assim. E o câncer sumiu do corpo dela. Glória a Deus. E aí, então, foi a segunda experiência com o câncer na minha família. E aí, em 2019, é o momento da minha experiência, né? Eu tive o diagnóstico de câncer de mama, já no estágio 3B. 3C. Ele já estava localmente avançado, não era só na mama direita, os linfonodos do meu braço já estavam comprometidos, essa área torácica também já estava comprometida. E foi um processo, não foi uma cura imediata e milagrosa como operou na vida da minha filha, mas foi um processo de quase 2 anos, e ainda eu estou em tratamento, né? Mas assim... Foi um processo que Deus, ele pode operar na nossa vida, e eu quero que você entenda isso. Deus, ele pode operar na sua vida um milagre urgente. Ele pode, porque nós estamos falando pela fé. Eu não sei qual o problema que você está vivenciando hoje na sua casa. Deus, ele tem o poder, como a missionária diz, no estender da mão, operar um milagre na sua vida. Mas se faz parte dos desígnios dele, ele te permite passar pelo processo. É verdade. E o processo dói. Porque o processo é demorado. E eu, até hoje trazendo a meditação para a igreja, e uma palavra forte, que a espera é o útero do milagre. Nós não vemos uma criança nascer se ela não for gerada no nosso útero. E aí são 9 meses de espera para a gente ter o nosso milagre na nossa mão. E às vezes, durante as tribulações e as dificuldades que Deus nos permite passar, a gente entra no útero da espera. E Deus vai forjando os milagres na nossa vida, até que nós possamos realmente testemunhar daquilo que está fazendo. Só que uma fé que é baseada só naquilo que a gente vê é uma fé fraca. Então a fé é a firme convicção das coisas que você não vê. E talvez hoje, diante do diagnóstico, diante de um problema de cura, um problema na justiça, diante de um problema, numa perseguição no trabalho, diante de qualquer situação que você esteja vivenciando na sua vida hoje, se for para andar só para aquilo que os seus olhos vê,
é fácil. Mas Deus, ele nos chama para viver o extraordinário dele. E o extraordinário dele acontece aonde os nossos olhos não alcançam. Aonde os nossos olhos não vê. Então, quando a gente fala de Outubro Rosa, quando a gente está falando de câncer, quando a gente está falando de enfermidades, seja física, seja da alma, seja uma enfermidade mental, nós precisamos entender que Deus tem o poder de exercer a cura sobre as nossas vidas. Mas, às vezes, ele vai nos passar pelo processo. E a maneira como você se posiciona no processo de Deus é como Deus vai operar o milagre sobre as nossas vidas. E nós precisamos entender que o processo, ele dói. Ele dói. Às vezes você pergunta, por que eu, Senhor? Por que comigo? Por que na minha casa? Por que na minha família? Sendo que, na verdade, a gente deveria entender por que não eu? Por que nós somos tão melhores que todo mundo? Porque Deus tem que ter um cuidado tão especial por nós e nós não podemos passar por dificuldades, por problemas, por tribulações. Porque, na verdade, se você pega as palavras de Jesus, ele o tempo todo, ele nos afirmou que nós passaríamos por lutas. Que nós passaríamos por dificuldades, por tribulações. Só que ele disse, mas contudo, vocês serão mais que vencedores. Então ele não nos prometeu uma vida fácil. E o problema é que às vezes, como ser cristão, nós queremos que as coisas sejam fáceis. E aí nós andamos preocupados, ansiosos, atribulados, estresse. Hoje o estresse é uma das doenças que mais acomete as pessoas, é o que mais adoece e é o que mais afasta as pessoas pelo INSS, porque nós andamos querendo que as coisas sejam feitas no nosso tempo, do nosso jeito, da nossa maneira. Só que quando nós entendemos, quando Jesus fala ali, olha, não andeis ansiosos com coisa alguma, se ele veste a erva do campo, que amanhã ela cai, quanto mais ele não cuidará de nós. Então, só que quando nós entendemos, e pensando na questão do câncer, que o câncer é uma doença multifatorial, que quer dizer isso? Ele é biológico, ele é emocional e ele é comportamental. E quando nós começamos a entender que quando Jesus estava dizendo assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, ele não estava dizendo que nós não íamos passar por problema. Ele estava dizendo que nós podemos modificar a maneira que a gente pensa. Porque uma das bases da psicologia, principalmente da terapia cognitiva comportamental, é que nós podemos reestruturar os nossos pensamentos. Porque Salomão, os provérbios bem dizem, assim como nós pensamos, assim a gente é. E muitas vezes a gente aceita a situação e a gente começa a nos ver como os derrotados, como pessoas que já perdeu a batalha. E nós precisamos reestruturar a nossa mente e acreditar que aquilo que você vê hoje não é aquilo que Deus preparou para você. Não é a palavra final de Deus. Como eu falei, no meu processo de tratamento de câncer de mama, eu passei pelo tratamento completo. Eu fiz mastectomia total com esvaziamento axilar, né? Então eu não tenho os linfonodos no braço direito, eu não tenho a mama direita. Eu passei por 22 sessões de rádio, 16 sessões de quimioterapia. Então eu passei por um processo todo. Eu carrego no meu corpo várias cicatrizes do tratamento. Mas quando eu olhava para o meu corpo debilitado, o meu corpo debilitado não era o espelho da promessa. Deus havia dito que ia operar milagres, que ia fazer coisas sobrenaturais na minha vida. Só que o meu corpo dizia ao contrário. E o que diz dentro da medicina, a gente sabe que um câncer aqui, ele vai até o estágio 3, ele é um câncer que tem tratamento. E eu comecei meu tratamento ali com o estágio 3C, já avançado, e o doutor Teles disse, Oliane, você não tem mais tempo para esperar, você tem que, é para amanhã a sua químio. E no meio desse processo, em uma das tomografias, aparece lá um nódulo no pulmão e um nódulo no fígado. E aí já não era mais um câncer tratável só com quimioterapia, já era um câncer em metástase. E aí não era só um diagnóstico de, olha, tanto tempo de tratamento, era só uma sobrevida. Era um tratamento paliativo. E naquele momento, e eu guardo as tomografias onde está ali, nódulo, né, tem o tamanho, que agora eu me esqueço, no fígado, e o nódulo no pulmão. E foi no momento que a minha fé, ela abalou. Porque antes mesmo de abrir
o diagnóstico, quando eu toquei na minha mama, porque é muito importante o autoexame. Eu descobri que havia algo na minha mama no autoexame. Eu fui fazer e eu senti. E quando eu coloquei, eu senti, eu só ouvi a voz do Espírito Santo falar comigo: vou descer com você no deserto. Então, antes de um médico dizer que era ou não um câncer, o Senhor já havia falado comigo. E eu lembro quando fomos pegar a biópsia, antes de abrir, eu falei com meu esposo: está escrito que é um carcinoma. Ele falou: não, você precisa ter fé, não, você pode abrir, porque Deus já falou comigo o que vai ser. E quando abriu, estava escrito que era um carcinoma. E eu entendi, eu aceitei que Deus ia passar comigo pelo processo. Só que quando estava ali, que estava no fígado e no pulmão, foi aonde que o meu chão se abriu. E eu pensei assim: não, Deus, não foi isso que o Senhor me prometeu. O Senhor falou que ia passar comigo no processo e que o Senhor ia me dar a vitória. E agora a gente está falando aqui de uma sobrevida. Um câncer no pulmão. E, por exemplo, meu irmão, ele veio falecer quando o câncer, ele foi metástase pro pulmão. A gente sabe que não é impossível, mas se torna as coisas muito mais difíceis. E eu me lembro que eu entrei e eu chorei. Mas depois eu falei assim: eu não posso confiar num papel. Eu tenho que confiar no meu Deus que fez a promessa. Aleluia. E fomos para Belo Horizonte e quando eu fui fazer a PET scan, que era o exame onde as células cancerígenas ela aparecem no exame, naquele momento Deus ele operou a cura na minha vida. Glória a Deus. E quando fizemos aquele exame, os tumores que estavam no pulmão e no fígado desapareceu. Glória a Deus. Só que o que estava no pulmão, Deus, na mama, Deus permitiu que continuasse. Ele fala: você precisa passar pelo processo. Então, aquilo que era onde ele ia pôr a mão, ele colocou a mão. Mas aonde que era para o processo, para medicina, para mim estar ali fazendo o tratamento, Deus permitiu. Então, assim, a gente precisa entender qual é o processo que Deus quer nos passar. E quando a gente entende mais rápido qual é o processo e aceita o processo e mantém a fé dentro do processo, nós alcançamos a nossa vitória. Oh, glória. E foi um processo completo. E eu me lembro que quando eu voltava com outros médicos que não eram meu oncologista, quando eu fui fazer a mastectomia, o mastologista na época disse para mim que não ia tirar a minha mama porque eu tinha metástase. E eu falei: não tenho. Tá aqui o outro exame que comprova que eu não tenho. Ele virou para mim e disse assim: câncer não some. Mas eu falei assim: mas o meu sumiu, porque o meu Deus fez sumir. E ele falou: eu não opero a sua mama, porque você tem câncer no pulmão. Eu falei: eu não tenho. E aí eu falei: então tá bom. Fui para outra médica e a médica aceitou, né? A médica que tirou a minha mama, ela aceitou que Deus fez um milagre e ela tirou a minha mama. E aí eu passei por todo o processo. E às vezes o processo nos deixa marca, para que você lembre pelo onde que Deus passou. Então toda vez que eu vou tomar banho, que eu olho para minha mama, que eu olho para as cicatrizes, eu lembro, eu preciso ser grata, porque Deus ele me passou pelo deserto, mas ele me tornou vitoriosa no deserto. Então entenda as marcas que Deus deixa na nossa vida. Assim como Jacó, ele saiu daquele encontro com Deus mancando, para que ele sabesse: olha, quem te tocou fui eu. Quem passou por este processo fui eu. E eu não sei qual é a cicatriz que Deus está deixando na sua vida. Eu não sei o que é o momento que você está passando. Mas tem situações que Deus nos permite passar. Mas Ele deixa sempre ali para a gente lembrar que quem está conosco no deserto é o Deus que nos garante a vitória. E assim, quando a missionária Denise diz e fala aquilo que Deus tem liberado pro seu coração, o que Deus ele ministra ao meu coração, é que nós precisamos entender que Ele está conosco no processo. Glória. E processo, a gente não pula a etapa. Se você vai fazer um bolo, ele tem todo o processo. E se para adiantar, você não quiser bater bem a clara em neve, aquele bolo não vai crescer. E às vezes a gente quer adiantar o processo, a gente quer chegar no final rápido, a gente quer ver aquilo, né, como sabe, um estalar de dedo e as coisas acontecer. Mas o processo é o que nos garante que nós vamos ser mais que vitoriosos lá na frente. Então talvez você tá aí no forninho de Jeová, né? Às vezes Deus nos coloca na fornalha
Como quando vem pegar Sadraque, Mesaque e Abednego, Deus tinha poder de não colocar eles na fornalha. Mas Deus não os livrou da fornalha. A palavra diz que Deus os livrou na fornalha. Então, Deus, às vezes, ele nos deixa entrar dentro da fornalha. Você tem noção que Deus não precisava que eles entrassem naquela fornalha. Mas quando você pega o versículo, estava dizendo que Jesus os livra na fornalha. Então, Deus às vezes está permitindo que você entre na fornalha. E talvez seja como ali, como Sadraque, Mesaque e Abednego, né? A fornalha está sendo aquecida. Não é só uma fornalha com fogo normal, parece que estão mandando aquecer mais. Os problemas, as tribulações vinham de todos os lados. Mas Deus não é Deus que te tira da fornalha, Ele te livra na fornalha. Ele é o quarto homem que anda com você no meio da tribulação, da dificuldade, e Ele garante a tua vitória. Oh, glória. Então não sei qual é a fornalha que você entrou nessa noite. Eu não sei qual é a fornalha que você está vivenciando. Seja uma fornalha de doença mental, de doença física, de doença espiritual, de problemas de perseguição, problemas ministeriais. Não sei qual é a fornalha, mas Deus que te conhece, te sonda, Ele sabe. Só que Ele manda dizer que Ele está contigo. Aleluia. E quando você sair da fornalha, não vai ter nem cheiro de fumaça. Oh, glória. Não vai ter cheiro de fumaça. E as pessoas vão ter que ver o Deus que é na sua vida. Oh, maravilha. Porque eles tiveram que dizer: esse Deus é Deus poderoso. E eles vão ver o Deus poderoso agir na sua vida. Glória a Jesus. Então, assim, eu não sei, porque quando a gente está em situações de dificuldades, de problemas, quando a gente está enfrentando tribulações, a primeira coisa que abala da gente é o emocional. Já ia falar a mente. A gente dá vontade de entrar dentro de uma caverna. Pensa em Elias. Ele enfrentou a maior batalha. Ele venceu os profetas de Baal. Mas quando Jezabel liberou uma palavra, ele deixou o medo paralisar ele. E ele quis se esconder dentro de uma caverna. E quantas vezes, quando a gente está diante de uma dificuldade, o que a gente quer fazer? Entrar na caverna do nosso quarto. A gente quer pegar, deitar, esconder, se possível até pegar uma coberta e tampar o rosto, porque o nosso emocional fica tão abalado. E aí ele começa a luta da alma contra o espírito. E a sua alma, o seu emocional dizendo: não vai ter jeito, não vai dar certo, não vai acontecer. Só que você precisa estruturar, porque a palavra do Senhor nos diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Aqui está o poder. Nós precisamos fortalecer a nossa mente. Aquilo que a gente acredita ser, aquilo que a gente é. Então, se você se vê como um derrotado, como um perdedor, como se as coisas na sua vida não for acontecer, se você deixar a sua mente te levar cativo, você perde a batalha. Então nós precisamos que a nossa mente seja fortalecida em Cristo. Nós precisamos levar a nossa mente cativa. Paulo, ele nos diz que nós precisamos colocar o capacete da salvação, onde a gente vence os dardos inflamados do maligno. Sabe o que é o dardo? São aqueles pensamentos: não vai dar certo. Não, isso aí não tem recuperação, não. E esse diagnóstico aí? Não vai andar nunca mais. Não vai. Esses são os dardos inflamados do maligno. Só que nós precisamos transformar a nossa mente. Porque aquilo que as pessoas falam, aquilo que o mundo ao redor brada, não é aquilo que Deus fala sobre nós. Nós temos que transformar a nossa mente e ouvir a voz do Senhor. Isso é a fé. Aleluia. Não ser guiado pelo aquilo que as pessoas falam, que as vozes nos falam, que a nossa mente fala, mas acreditar naquilo que a Bíblia nos fala. Porque nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então, que você possa entender nessa campanha de fé, que a fé vai te levar. Talvez o seu filho, ele tá chegando em casa de madrugada. Talvez a sua esperança de ver a sua família crescer, o seu casamento restaurar, uma porta, tudo que você olha ao redor é contrário daquilo que a Bíblia te fala. Mas você precisa transformar a sua mente. Você precisa pensar: o que está acontecendo agora não é meu destino final.
Foi isso que eu peguei como minha base. Eu olhava para minha situação e eu falava, o que eu tô vivendo agora não é a promessa. Então, eu tô no deserto, eu vou caminhar e eu vou transformar a minha mente. E foi o que foi a minha força. Eu não me via como uma doente, eu estava com câncer. O câncer não era a minha vida. O câncer não era o que regia a minha vida. Eu estava no controle da minha vida e o Senhor é que regia ela. Glória então a Deus. você não pode deixar que as circunstâncias digam quem você é. Que as pessoas falem algo de você. Não importa o que você ouviu. Talvez as pessoas te rotulem, falem mal de você. As pessoas diminuam você. Fale que você não pode, que você não vai dar certo, que você não vai alcançar. Mas é isso que Deus fala de você? É isso que Ele fala de você? Então você não pode ouvir, porque às vezes as pessoas, elas não conseguem alcançar, mas elas querem matar o seu sonho. Então não importa aquilo que você ouviu falar de você, do seu filho, da sua casa, da sua família. O que importa é o que o Senhor fala de você. O testemunho que Deus dá de você. Vê meu filho? Vê minha filha Jéssica? Vê minha filha Geice? Vê minha filha Denise? É o que o Senhor fala de você. Aleluia. Que é o importante, não é o que as pessoas falam. Então que a sua fé seja firmada naquilo que o Senhor estabeleceu para você. Né? Vou deixar a Denise direcionar, se quer que fala mais um pouco, mas eu quero que você entenda que o que você está vivenciando agora não é o que Deus tem preparado para você. O que você está passando agora não é o destino final da sua vida. E às vezes parece. Hoje eu estava atendendo uma pessoa e aquilo que às vezes ela me falou me marcou muito. E lógico que eu não vou trazer aqui, mas é só dizendo que eu fiquei pensando, aquilo não é o que Deus tem para ela. É o momento que ela está vivendo. E você precisa entender que por mais que as ondas estejam o tempo todo te derrubando, você levanta, né? E a outra onda te derruba, você levanta, outra onda te derruba. Então, às vezes, quando você tá ali em meio a uma dificuldade, você acha que tá vencendo, aí vem outro problema, outra tribulação, e aí que você pensa em desistir. Não desista. Mantenha firme. Mantenha com a sua fé inabalável, porque nós vamos passar por lutas, nós vamos passar por dificuldades, nós vamos passar por tribulação, mas nós vamos vencer. Quando a gente faz uma autoavaliação da nossa vida, porque quando eu falo que a gente é como uma esponja, quando a gente tá com problema, a gente absorve todos os outros. E a gente começa a pensar, mas a minha vida é só assim, é só luta, é só dificuldade. Mas faça uma avaliação real da sua vida. Comece a lembrar de quantos livramentos Deus te deu. Quantas vitórias Ele já concedeu? Como eu poderia reclamar que Deus tinha permitido o câncer na minha vida, sendo que Ele tinha curado na minha filha? Então a gente olha o momento e esquece tudo que Deus já fez anteriormente. E eu tenho certeza que Deus já operou na sua vida. Oh, glória. Deus já fez milagre na sua vida. Deus já fez milagre na sua casa. E Ele não muda. Hebreus diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e Ele será eternamente. Oh, então, o mesmo Deus que operou na sua vida no passado, Ele opera hoje. Só que nós precisamos entender que às vezes o processo vai acontecer. Deus é Deus de já, mas Deus é Deus também de processos. E nós precisamos resistir firmes no processo. Porque nem todas as nossas tribulações, nem todas as nossas guerras temos respostas do porquê. Mas é para que a glória de Deus se manifeste. Não existe o porquê, mas o para quê é para que a glória dele se manifeste na sua vida. Então, entenda, Deus está no meio do processo. Amém. Ele não abandonou. Ele não soltou a sua mão. Ele não é um Deus carrasco que às vezes está nos punindo. Porque às vezes as pessoas vêm e eu ouvi pessoas, inclusive hoje a gente tem uma pessoa da nossa igreja que ela foi transferida para Belo Horizonte, ela está num processo de um tratamento e quando eu estava com câncer e alguém disse para ele assim, e ele quase que saiu na porrada com a pessoa que disse assim, a sua pastora está com câncer porque ela está em pecado.
E ele falou, você não toca na minha pastora. Ele ficou bem nervoso e ele queria bater na pessoa, porque a pessoa disse que, tipo assim, eu tava com câncer porque eu tava em pecado. Porque às vezes é a maneira mais fácil, né? A gente quer... Tudo tem pra quê? Por quê? Então assim, é porque Deus tá querendo cobrar dela, Deus tá... E ele foi transferido para Belo Horizonte, nós vamos estar orando por ele também aqui no final. E eu visitando ele sábado, ele falou, pastora, eu sei que é um processo. E eu sei que o nome de Deus vai ser glorificado na minha vida. Amém. E Jefferson, nós vamos contar o testemunho. Porque Deus vai fazer a obra completa, a cura completa no seu corpo. E às vezes Deus nos permite passar por processo, para que o nome dele seja glorificado. Então, se o processo que você está passando é financeiro, se o processo que você está passando é uma perseguição no ministério, porque infelizmente dentro da própria igreja a gente tem as perseguições. Se o processo que você está passando é no casamento, é na sua vida emocional, não importa onde é o processo, mas o Deus que nós servimos, ele é Deus que opera milagres em qualquer área da nossa vida. Glória. Ele é Deus que entra na nossa causa da justiça. Ele é Deus de que... Porque os nomes de Deus é Jeová Rafá, é Jeová Jirê, é Jeová Tsiquenu. Ele é Deus que age em todas as áreas da nossa vida. Se as portas estão... Se sua despensa está vazia, Deus é Deus de provisão. Se você está doente, Ele é Deus que te cura. Se está faltando paz na sua casa, no seu trabalho, se a perseguição está vindo, se as pessoas estão levantando contra a sua vida, Ele é a tua paz. Se tem problema na justiça, Ele é o Deus, o teu advogado. Ele é o Deus da nossa bandeira. E Ele é o Jeová Sabaote, o Deus que peleja nossas guerras. Glória. Então, Ele está pelejando e lutando as nossas guerras. Aleluia. Então, confia. E assim, esse é um dos processos que eu passei na minha vida. Todas as áreas que você tentar imaginar, Deus, Ele permitiu passar. E não é porque, será que, o que está acontecendo? É porque, na verdade, nós somos desse mundo. Então, nós vamos passar por lutas e dificuldades desse mundo. Só que a diferença é que quem está sem Deus, nós sabemos, por exemplo, o alto índice de suicídio, de pessoas que desistem da vida, porque tem hora que a única esperança que nos resta é Deus. Então, a única diferença da gente e da pessoa que não serve ao Senhor é que nós temos Deus no nosso processo. Então, não é que Deus não vai nos livrar do problema. Ele vai estar conosco nos problemas e Ele nos garante a vitória. Então, confie que Deus é Deus que garante a sua vitória. Amém. Glória a Deus. Deus é bom. Glória a Jesus. Estou vendo aqui muitos irmãos aqui conosco. Irmãos, Deus, Ele tem a sua maneira de trabalhar. Já a pastora vai deixar as considerações finais, mas enquanto ela estava falando, eu estava arrepiando aqui. E Deus ministrando no meu coração, que estava entrando em vidas que estava querendo abandonar tudo. Até pessoas que estão aqui para sair de casa e falar, chega, para mim não dá. Mas vocês viram o testemunho dela? Mas o que ela usou? O que ela usou como escape de proteção? Fé. Eu acredito no que Deus falou. E você fica com a palavra que Deus falou. Você tem que ficar com a palavra que Deus falou. Porque a fé é isso. Ainda que está tudo bagunçado, ainda que pareça que está tudo fora do lugar. Mas eu vou acreditar no Deus que me falou. E quando a gente tem essa certeza e convicção que é Deus que faz, que é Deus que opera, que é Deus que trabalha, o mundo pode estar girando. Mas a gente não vai olhar para baixo, a gente vai olhar para cima. Ah, missionária, é fácil? Não. É difícil? Sim, mas só que não é impossível, porque para Deus tudo é possível. Deus pode entrar com a libertação. Irmã, tá dando trabalho. Deus pode entrar. E o que é que você tem que falar? E eu falo muito aqui, e a pastora já falou, você tem que trabalhar a sua mente. Senhor, leva a minha mente cativa e trabalhar a sua mente e entender que a tua mente ela não pode estar com os olhos aqui na terra. Tua mente tem que estar com os olhos no céu. E quando o Senhor leva cativo, você está falando, Senhor, quem domina a minha mente é o Senhor, a minha mente é do Senhor, e eu creio nas promessas do Senhor. O meu filho vai ser liberto, essa enfermidade vai embora, essa porta vai abrir, eu vou conseguir essa vaga de emprego, meu filho vai passar na faculdade, vai passar nesse concurso, porque é Deus. Agora você tem fé para saber que o dia mal vem, mas que quando o dia mal vier, você vai acreditar
eu ainda continuo confiando no meu Senhor. Hoje eu indo ali, dei uma palavra no lugar onde eu fui ali, não sei se tem alguns dos irmãos que estavam lá da clínica, que eu falei com eles, entra lá na live. Mas eu até disse, nossa, dona Denise, uns me chamam de dona Denise, outros me chamam de missionária, enfim. Eu falei, mas como que a senhora assim passou com tanta alegria e fé e confiança? Porque eu sou boa? Não. Porque a pastora Eliane é boa? Não. É porque quando a gente levanta a mão e a gente aceita Jesus, a gente está falando, Senhor, eu estou aceitando o projeto que o Senhor tem na minha vida. E quem vai ordenar e coordenar a minha vida é o Senhor. Então eu estou aceitando o Senhor. Então eu estou falando assim, seja o guia, seja o líder, faça comigo o que o Senhor quer. Porque Ele sabe o que é melhor para você. Ele sabe o que é melhor para mim. Então, quando eu trabalho a minha mente, eu falo, eu posso estar ruim hoje. Pode estar com luta hoje, mas não quer dizer que amanhã vai estar. Porque o Salmo 30 e o versículo 5 diz, o choro pode. Não está falando que vai. Não está determinando que vai. Pode ter uma dúvida. Esse verbo indica uma dúvida. Pode, mas se durar, pela manhã tem alegria. E às vezes eu dei essa palestra nesse final de semana, no sítio. E eu lembrei a pastora Williane falando aqui, né, de Jacó, é mesmo. O que é que deu? Vou deixar uma marca. O que é que ele precisava? O que é que ele precisava de transformação na vida dele? O que é que ele queria? Ele queria ir lá consertar com o irmão, por quê? Porque ele tinha usado um nome de enganador, de usurpador. Ele cansou, eu não quero carregar esse fardo. Mas eu tenho medo do meu irmão, mas eu preciso consertar. Ficou 21 anos lá em Padarão. O Senhor falou, agora vai voltar, vai consertar o que está errado. E Deus muitas vezes vai nos fazer voltar, consertar o que está errado pra gente ter vida. Aí ele, eu preciso te encontrar, mas como que eu vou fazer? Como que vai ser? Deus, peraí. E ele orava, andava um pouco, orava, dividiu as famílias, orava. Mas aí, o que Deus falou? Agora eu vou encontrar com você. O anjo desce e ele luta. Já estava clareando. Já estava a alva raiando. Mas eu não vou soltar. Tem gente que começa 5 dias, eu vou mexer mais não. 3 dias, não. Deus falou quanto tempo? Se é 1 ano, ora 1 ano. Se é 5 meses, é 5 meses. Se é... Complete aquilo que Deus falou que você vai passar. Ele lutou. E ele falou, não solto. E naquela luta, foi uma luta brava, não foi uma luta facinha. Ele persistiu até que a coxa dele deixou, o Senhor deixou aquela marca. A coxa dele foi tocada pelo Senhor. Eu posso estar mancando, mas a minha... Como é que você chama? Agora você não vai... Fala seu nome aí. Era enganador, era usurpador. Fala seu nome agora. Não. Vai chamar mais não. Agora o seu nome vai ser Israel. Deus está trocando teu nome. Deus está mudando essa identidade. Essa identidade, esse rótulo que alguém te deu de derrota, falando que não vai conseguir. Já te rotularam e chama até pelo nome que te rotularam. Mas você repreende o nome de Jesus. Deus fala, não. Não vai chamar isso. Sabe qual que é o seu nome? Vencedor, vencedora. Amém. É servo, é serva. E vai galgar a vitória que Deus tem sobre a sua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. E o Senhor entra onde você não pode entrar. Então ele saiu, você agora mudou. Deus está mudando a tua história. Deus está mudando a tua história. A pastora vai pegar esse pedido, pode passar para ela. E ela vai fazer as considerações finais e fala, Senhor, eu não vivo eu, mas a minha mente está no Senhor. Quando a nossa mente está no Senhor, a gente entende. Tudo tem um tempo para começar, tudo tem um tempo para acabar. E é o tempo. Quem que é o dono do tempo? Ele não vai chegar adiantado nem atrasado. É no tempo dele. Mas a ansiedade. A gente fica tão ansioso e quer. Aí o Senhor fala, lança. Ele quer que a gente descanse. Ele vai nos dar um presente hoje. E não adianta ficar trazendo bagagem do passado. Passou. Só vai te fazer mal. Vai te trazer dor. Passou. Não fica carregando aquilo que te causa aflição. Ah, mas eu não consigo. Não. Senhor, a minha mente é tua. Então agora eu vou ter visão de águia para olhar o que o Senhor tem para mim nesse presente. O que o Senhor está preparando para o meu futuro? Futuro de paz. Futuro de bênção. Futuro de vitória. A pastora vai fazer as considerações finais e vai orar para que esse pedido ali que está na mão dela e vai ministrar sobre a sua vida, no nome de Jesus. Então, pensando em tudo que a gente foi falado nessa noite e falando sobre a questão da fé, e nós precisamos entender que, e quero não deixar, tipo assim, já falei da parte espiritual, mas eu quero falar com você, especialmente com você, mulher. Outubro Rosa não é só mais uma campanha pra gente vestir de rosa e fazer culto de mulheres na nossa igreja. Eu falo assim, Deus opera milagres, mas eu precisei, Deus ele me impulsionou
faça o exame. E aí, quando eu fiz o autoexame, eu senti algo. E aí, eu fui consultar. E às vezes a gente joga tudo só pra Deus. Deus vai curar, Mas você não faz uma consulta de rotina. Não faz um preventivo. A gente precisa entender que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E nós precisamos cuidar desse templo. Deus nos deu esse corpo temporário. E a gente precisa cuidar dessa casa. Então, ele nos cura, mas só que tem coisas que estão dentro do poder da medicina. E a gente faz vista grossa, não cuida. Então, essa campanha agora, semana que vem a gente entra, né, no Novembro Azul, os homens também, faça essa questão de cuidar também, fazer os exames da próstata, cuidar do corpo, porque depois a gente não pode simplesmente culpar Deus de uma coisa que nós não fizemos a prevenção, porque a prevenção ainda é o melhor remédio. Então, cuide, faça autoexame, os postos de saúde. Não tenho plano de saúde. O posto de saúde, principalmente nessa época agora, eles têm meta de exames. Então, você vai chegar lá, as mulheres do posto, elas estão, as agentes de saúde, pegando a laço. Ninguém quer fazer os exames. Não quer fazer porque a gente precisa. É chato fazer mamografia? É chato. Mas ele previne a nossa vida. Então, faça. Não fique esperando, às vezes você sentir alguma coisa. Depois eu olho, vou limpar a casa, vou fazer... Não negligencie a sua saúde para depois. Então, assim, Deus, ele opera milagres, mas nós também temos que estar em vigilância naquilo que, né, cabe a gente fazer. E quando a missionária estava falando, Deus ministrou meu coração que há pessoas que estão ouvindo que foram injustiçadas. E que às vezes, assim, levantaram alguma coisa contra, falaram alguma coisa contra você. O que seja que for, você não precisa justificar nada. Deus é quem justifica. É Deus quem justifica. Não precisa. Às vezes, nós entramos naquela questão de, mas eu vou lá, eu vou falar a minha parte, Silencie. Silencie, porque Deus é Deus de justiça. Oh, glória. E Deus é Deus de dupla honra. Eita, glória. Então, assim, aquilo que veio contra a sua vida, Deus vai transformar em algo positivo. Então, glória. Lembre que Deus é Deus de dupla honra. A gente vai estar orando para os pedidos aqui de oração. Você também que não pediu, a gente vai estar orando para todas as áreas e saber que Deus, ele é Deus de milagre. A fé é a firme convicção das coisas que não se vê, mas nós precisamos não simplesmente ter fé, nós precisamos orar. Oração muda decreto. A oração move céus. Então, por que a gente fala da intercessão? Porque a intercessão, ela muda as coisas. Ela muda as coisas que estão para acontecer quando nós levantamos o nosso joelho e nós intercedemos, nós movemos em oração. Então, nós vamos estar orando por esses pedidos que estão aqui. E você que está em casa, tanto na live quanto no YouTube, feche seus olhos, vamos orar junto, vamos clamar e vamos pedir para que Deus entre no milagre. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós colocamos nessa noite na Tua presença. Pai querido, Pai amado, Tu és Deus, ó Pai, que ouve as nossas orações. Oraba sorianda, araba xerianda, araba chei. Oremanagá sorianda, araba laba chei. Pai, o Senhor é Deus de milagres. Tu és Deus, ó Pai, que move os céus diante da nossa oração. Então, Pai, nós entramos, ó Pai, agora na Tua presença. E nós elevamos a nossa voz em oração. Porque pela fé, nós, ó Pai, alcançamos o milagre. E a oração, ela visita o nosso coração. Aleluia. E a oração muda decreto. Glória. Nós queremos orar, Senhor, por todas as pessoas que estão aqui. Há pedidos, ó Pai, de aposentadoria. Tem pessoas que vão fazer perícia. Tem pessoas que estão orando pela família. Orando, ó Pai, pedindo paz no coração. Tem pessoas, ó Pai, que estão aqui pedindo libertação. E nós sabemos que o Senhor é Deus que liberta o cativo. Porque o Senhor levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz paz
paz pesou sobre os seus ombros. Pai, há pessoas aqui que estão pedindo libertação da prostituição, libertação das drogas, libertação do filho, do marido. O Senhor é Deus que visita e quebra, quebra essas correntes, quebra essas obras de macumbaria que foram feitas para poder destruir família, para tirar a paz do coração. O Senhor é Deus que entra com libertação. Há pessoas que estão pedindo pela vida profissional. O Senhor é Deus que direciona a nossa vida profissional, que abre porta onde tem porta, mas também que fecha a porta que está limitando a nossa visão, que está impedindo do mover. Pai, toma a vida, Senhor, daqueles, ó Pai, que são autônomos, daqueles que são donos do próprio negócio, daqueles, ó Pai, que trabalham em trabalho de carteira assinada, daqueles, ó Pai, que são, Pai, funcionários, ó Pai, concursados, Pai, daqueles que têm projetos, ó Pai, da vida profissional. O Senhor é Deus que entra, Pai. O Senhor é Deus, ó Pai, que move também, Senhor, sobre estudo, sobre saúde emocional e mental, para terminar a faculdade. Tu é Deus, ó Pai, que entra, Senhor, e Deus, e move sobre as vidas dos seus filhos. Tem pessoas pedindo oração pelo negócio, Pai. O Senhor é Deus, Jeová Jiré, o Deus provedor. Tem pessoas que têm boleto para pagar amanhã. Tem pessoas que têm, Senhor, o estoque parado, tá com a agenda fechada, Senhor, a agenda vazia. O Senhor é Deus, que move, Deus. Pai, o telefone vai tocar, o WhatsApp vai chamar. Senhor, o agendamento, Pai. Senhor, tudo que estava travado na vida financeira, o Senhor está quebrando agora. O Senhor está movendo agora. O Senhor é Deus de milagre. Pai, tem pessoas que disseram assim no coração: chegou outubro e eu finalizou outubro, tá finalizando o ano e eu não alcancei nada. Mas, ó Pai, o Senhor é Deus que vai mover e o Senhor vai mudar decreto. Tem pessoas que vão mandar mensagem para a missionária Denise e vai dizer: eu alcancei a minha causa na justiça, eu alcancei vitória, eu alcancei a chave do meu carro. Deus, ó Pai, o Senhor é Deus que está movendo. Todo decreto que tentou roubar a vitória, o Senhor está quebrando e anulando nessa noite. Há pessoas que vão testemunhar hoje, vão testemunhar amanhã, vão ver milagres acontecer, porque nós não servimos a um Deus de Baal, nós servimos a um Deus que responde à oração. Visita, Pai, a mente. Visita a mente dos seus filhos. Pai, leva cativo toda depressão, opressão, ansiedade, tristeza, angústia. O Senhor que leva cativo. Pai, essa pessoa que, Senhor, não está tendo paz para dormir, que dorme o coração ansioso, com a preocupação, com a mente cansada, com a mente fadigada. O Senhor é Deus que entra agora e traz paz. Deus, ó Pai, essa pessoa que está com o coração apertado. Deus, o Senhor me mostra como se fosse o coração apertado. Senhor, o sorriso nos lábios esconde uma tristeza na alma. Mas o Senhor está visitando agora. Ele coloca sorriso nos seus lábios, mulher. Ele coloca alegria no teu coração, homem. Ele coloca paz na tua casa. Tem pessoas que quando chegam em casa colocam o banquinho lá de fora na rua porque não tem paz. Mas o Senhor está lançando por terra. Você vai ter alegria de estar na sua casa. Você vai ter alegria de estar no teu casamento. E você vai ter alegria no teu trabalho. Tem pessoas que estão enfermas, doentes. O Senhor visita agora. O Senhor visita a vida do Jefferson. O Senhor visita pessoas que estão internadas. O Senhor é Deus de milagre. O Senhor é Deus que opera. E nós estendemos as nossas mãos e nós decretamos a cura por completo. Toda sequela seja lançada por terra. E o Senhor ministra cura e milagres, ó Pai. Em nome de Jesus. Cura na alma, cura no corpo e cura na mente. O Senhor é Deus que lança por terra. E nós queremos, ó Pai, profetizar que esses milagres, ó Pai, milagres, os seus filhos vão testemunhar milagres. Deus, ó Pai, há pessoas aqui, Pai, Senhor, que o Senhor me mostra, Pai, testemunhando
Porta aberta. Aleluia, Senhor. Rabassorianda, rabaxere, balabassore, managai. Jesus. Racere, managai. Irmãos, essa tribulação que você vivenciou na última semana pra cá, o peso no teu ombro, xerebassorianda, rabalabachei, a angústia no teu coração, rabaxere, managai, a vontade de sumir, xerebalabassore, managai, e tu nem fala que eu tô bem porque você não quer preocupar as pessoas. Deus está entrando com escape. Oh, glória a Deus. Deus está entrando com a Jesus. vitória. Amém, E você vai Jesus. testemunhar milagres. Sim, Jesus. Então creia, confie. Oh, glória. Deus está movendo. A paz que excede todo entendimento está entrando na sua casa, na sua vida, na sua família e no seu trabalho. Em nome de Jesus. Oh, glória. Amém. Aleluia. Oh, glória. Pode agradecer. Quero agradecer todo mundo que está seguindo a gente aqui na live, está no YouTube. Irmãos, tenha convicção. Deus brada forte no meu coração. Cadeias se quebraram na sua vida. Oh, glória. Cadeias quebraram. Em E nome de Deus está entregando vitória. Em nome de Jesus. Essa angústia que pesava no teu peito, pesava. Meu Deus. Deus está trazendo. Você vai ver, algumas pessoas vão receber o milagre urgente. Muita glória. Vão ver coisas acontecendo amanhã. E outros milagres vão acontecer no decorrer da semana. Paulatinamente vai acontecer. Esse peso do teu peito vai saindo. E esse sorriso que você tem uma semana que você não consegue sorrir. Deus está restituindo a alegria no seu coração. Quero agradecer cada um que ficou aqui com a gente. E continue na convicção que Deus está garantindo a vitória. Fala do seu Instagram e do YouTube. Ah, tá. Meu Instagram é olianeribeiro.psi e meu YouTube também é olianeribeiro.psi. Fica lá, vai, me segue, compartilha ali muito conteúdos de saúde mental, porque nós, como cristãos, nós não podemos negligenciar que nós somos corpo, alma e espírito. Corpo a gente cuida com o médico, na academia, com a alimentação. Espírito a gente busca com jejum, com oração, congregando, porque a gente tem que congregar. Vamos parar com essa moda aqui de crente que não congrega, a gente tem que congregar, porque quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Você não pode ser crente na sua casa, então o nosso espírito a gente cuida assim, e a nossa alma, a gente cuida da saúde mental. A alma é sede das emoções, as nossas emoções é a nossa mente. Então, nós precisamos cuidar do nosso psicológico. Não é vergonha cristão fazer terapia, não é vergonha cristão buscar ajuda médica. Pelo contrário, hoje eu tenho muitas pessoas que vêm até mim justamente por saber que eu tenho a minha parte espiritual. Sei que você é psicóloga, mas também que você é pastora. Então, nós não podemos negligenciar. Somos corpo, alma e espírito. Então, me segue lá, que eu sempre estou trazendo um conteúdo sobre a nossa alma. Oh, glória a Deus. Aleluia. Dá vontade nem de parar, né, irmãos? Porque só Jesus faz isso. Eu sei que ela tem muita ocupação, tem um rebanho também para cuidar, tem a família, os trabalhos dela, mas tirou esse momento para trazer quentinho do céu, o pão. Corpo, alma, espírito, nos deu o alimento em todas as áreas. Então você que vai ver essa live depois, que vai compartilhar essa live com alguém da sua família que precisa, não deixe ficar essa bênção só para você. Segue a pastora lá e ela tem alimento. Olha que coisa bonita, irmãos. Tem gente que fala assim, crente não quer isso, irmãos. Precisa. Servo de Deus também precisa de ter o acompanhamento, de conversar. E você procurando uma psicóloga serva de Deus, é melhor ainda. Não estou desfazendo de nenhuma, tem outras que é ótima. Mas ela vai ter as duas visões, do reino e da terra. Então, que Deus venha abençoar a sua vida. Nós vamos orar agora. Segunda-feira que vem, nós estaremos aqui no nome de Jesus. Só Jesus que faz isso. Eu tô com meu coração jubilante, irmãos, porque só Jesus para fazer isso. Porque a palavra, irmãos, é alimento, palavra é vida. E olha como que Deus usou, né, a pastora Williane, para trazer o alimento quentinho do céu para nós.
Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família. Quero te agradecer já, pastora, que Deus abençoe a tua vida, que o Senhor continue te dando graça, continue te dando saúde, que o Senhor continue prosperando seu ministério, que as bênçãos que estavam sobre a vida de Jabes estejam sobre a sua vida, que a sabedoria que o Senhor deu para Salomão seja na tua vida, que as bênçãos de Deuteronômio 28 venham correr atrás de você, que a autoridade que Deus deu sobre a vida de Moisés, que o Senhor também dê sobre a sua vida, e que os sonhos que o Senhor realizou através da vida de José, que o Senhor traga sobre a sua vida todos os sonhos, e que tudo que leva o nome e sobrenome seu seja guardado pelo Senhor, e que o anjo do Senhor venha acampar sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua parentela, e que a mão do Senhor seja benéfica sobre você, e que tudo que você colocar a mão venha prosperar, e que a graça do Senhor seja contínua sobre ti, e que você venha ser boca de Deus com mais graça, com mais intrepidez nesta terra, e que você venha viver dias após dias o extraordinário de Deus. No nome de Jesus, as irmãs guerreiras, intercessoras também que estão aqui, que Deus abençoe todas as nossas irmãs. Agora nós já vamos parar, porque o negócio tá bom demais, e nós vamos orar agradecendo a Deus pela tua vida, agradecendo pela vida da pastora, agradecendo também você que é ofertante, que não pode esquecer, porque nós estamos aqui nessa live, né? Estamos aqui nesse estúdio, tem gasto, você que tem ofertado, não esqueça de continuar ofertando. Você que não pode ofertar, Deus vai abrir as portas e você vai ofertar no nome de Jesus, porque é semente, você lança na terra fértil, e o Senhor, que é o bom agricultor, Ele vai mandar chuva seródia, e você vai ter ainda mais para dar, porque isso aqui é terra fértil. Quando você pega essa live e compartilha com alguém, cada dia Deus tem um pão novo, um alimento novo. É a missão que Deus está te dando para você levar. E quantas pessoas vão ver ou já viram a live e falam, depois que eu vi, minha vida foi mudada. Hoje Deus falou profundamente. Talvez a pessoa que vai estar passando por essa batalha e vai ouvir essa live e vai ser consolado pelo Senhor, pela vida da pastora, que é a palavra que ela trouxe. Então você continue sendo um mantenedor. 100 vezes mais sobre a sua vida. Nós repreendemos o devorador, o migrador, o cortador, o destruidor, gafanhoto do inferno, porque tudo a gente precisa, tem gasto, né, irmãos? Está aqui, o irmão tem os gastos para estar aqui conosco, e você tem, cada um lança semente um pouquinho, e Deus vai abençoando. E nós vamos orar para o nosso Brasil. Nosso Brasil é do Senhor. Toda fúria, toda opressão, toda obra do inferno, toda autoridade é constituída por Deus, pastora. Ainda que não seja o que a gente queria, mas qual que é o papel do servo do Senhor? Orar por todas as autoridades. E não é ficar orando contrário, desejando mal. Tem uns crentes que eu não entendo, fica desejando mal, sempre que ele mora naquele país. Está repreendido no nome de Jesus, porque toda alma é preciosa pelo Senhor. Ele não faz acepção de pessoa. Não importa qual lado que esteja, todos são preciosos, e nós temos que ir no de evangelizar e falar que Jesus tem poder de libertar. E nós vamos orar agora. Deus, em nome de Jesus, quero te agradecer pela vida da pastora Wiliane, pela sua família, por ela ter tirado esse tempo para trazer esse alimento para nós. Que o Senhor continue honrando a tua serva, dando vitória, abençoando os filhos, o esposo, toda a parentela. Deus, também as irmãs intercessoras que vieram aqui com ela, que Deus venha abençoar cada uma das irmãs com toda sorte de bênção. Só o Senhor faz isso, Senhor. E nós estamos saindo aqui desse estúdio regozijando na tua presença. Obrigado pela vida da irmã Rosilene, da irmã Valquíria. Deus, obrigado, Deus, pela minha vida, pela minha saúde, pelo meu lar, que o Senhor continue guardando. Deus, obrigado pela vida do irmão Claudinho, Deus, que ele é o dono aqui do estúdio, que o Senhor o faça prosperar, que ele tenha aberto essas portas aqui, que o Senhor venha entrar na causa dele, arabaxurianda, arabaxéia, e dar a ele a vitória, porque o Senhor é Deus de vitória. Deus, nós queremos te pedir pelo nosso Brasil, pelas cidades, pelos bairros. Deus, que o Senhor visita essa nação. Deus, que o Senhor venha visitar os estados, os governantes, que o Senhor venha visitar o presidente, que o Senhor salva ele, liberta. Deus, a vida dele também tem preciosidade para o Senhor, porque o Senhor não faz acepção de pessoas. Deus, que o Senhor tem poder de libertá-lo, que ele não venha fazer nada fora, Deus, do controle do Senhor, porque quem manda é o Senhor. Ele só está sentado lá, Senhor, mas quem está o governo do nosso país, da nossa nação, é o Senhor, e o sangue de Jesus
Jesus tem poder de repreender toda contenda, toda confusão. Deus, dai mais amor entre as pessoas, Senhor, que eles venham ter mais empatia um pelos outros. Repreende essa fúria, porque o Senhor é que manda neste país. O nosso Brasil é abençoado, o nosso Brasil vai prosperar. Toda a ferramenta preparada contra o nosso país está repreendido no nome de Jesus. O Senhor vem abençoar, Senhor, cada irmão, Senhor, cada empresa, pequeno, grande, microempresário. Deus, vem abrir as portas. O Senhor é Deus fiel. Deus, o sangue de Jesus tem poder. Toda oração contrária contra o nosso país para dar errado está repreendido. Toda oferenda, toda obra das trevas está repreendido em nome de Jesus. Deus, quantos não lê a tua palavra e não entende, Senhor, e fica torcendo contra e fica repreendendo, julgando maldição no nosso país, mas está repreendido no nome de Jesus. É o Senhor que põe reis, é o Senhor que tira reis, e nós temos que orar para as autoridades, e o Senhor é Deus que cuida e que zela da nossa vida, da nossa família. É o Senhor que nos dá alimento. Deus, eu te louvo pela vida de cada um também que tem ofertado nesta live, Senhor, que tem lançado, cada um tem lançado a semente. Multiplica, não deixa nunca faltar. Repreende o devorador, o migrador, cortador, destruidor, gafanhoto do inferno, medida recalcada, transbordante. Deus, que aqueles que não têm condições, que não pode abençoar, que o Senhor toca, Senhor, que eles possam ter as portas abertas e possa também abençoar. Deus, eu abençoo o teu povo, Senhor, que eles venham tomar posse de uma grande provisão, de um grande milagre. Nos dá uma semana de paz, semana de bênção, semana de livramento. Deus, que nós possamos ter um resto de ano cheio da tua presença e que possamos viver o extraordinário do Senhor. E semana que vem, segunda-feira, na permissão do Senhor, nós estaremos aqui dizendo que o Senhor é bom, que o Senhor salva, que o Senhor liberta, que o Senhor transforma e que o Senhor vai voltar, porque esta é a promessa do Senhor. É o que nós te pedimos em o nome de Jesus, Pai, em o nome de Jesus. Amém e amém. Oh, glória a Deus. Que alegria, mas nós temos que terminar, que já está passando da hora. Eita, glória. Que Deus abençoe sua casa. Que Deus abençoe sua família. Que Deus abençoe o teu lar. Que Deus te faça prosperar. Que a mão do Senhor continue sendo benéfica sobre a sua vida. Que o Senhor te dê uma semana de livramento, uma semana de vitória. E que você venha viver coisas grandes na presença do Senhor. E se tem alguém que não serve ao Senhor, que quer também fazer aliança com o Senhor, que está cansado deste fardo, que já não consegue levar a vida que está levando e tá, para mim acabou. Não, não é o fim. Jesus é a solução. Você pode escrever aí, ou você que vai ver essa live depois, você pode fazer aliança com o Senhor Jesus, levantar sua mão, e uma igreja que você vê aí perto de você, você vai e fala: eu aceitei Jesus pela live e o Senhor segurou na minha mão, e os irmãos com certeza vão orar pela sua vida no nome de Jesus. Mas não largue Jesus. Você que não fez aliança com Ele, aceite Ele, porque Jesus é bom. É só com Jesus que a gente fica de pé. Receba o abraço dele. Receba o abraço de Jesus. Que Jesus te abraça, que Jesus te consola. Este abraço é de Jesus para você, para toda a sua família. E receba o abraço também da missionária Denísia. Não larga Jesus, não, hein? Fica agarradinho com Ele, tá? Amo todos vocês. Fique todos com Deus. Amém? Eita glória. Deus é mais. Deus abençoe.